Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te trazer uma novidade quentinha, tá? Nos próximos dias você vai começar a ver os meus comunicados a respeito de um novíssimo curso online que eu estou lançando, que é o curso de analista técnico em moldes de injeção, tá certo? Então fica atento aqui aos meus canais, às minhas redes sociais, a lista VIP, quem participa da lista, tá? Porque nos próximos dias você vai receber as informações com todo o conteúdo desse curso online de analista técnico em moldes de injeção, como você faz para se inscrever, valores, duração do curso. Então fica atento, vai ser um curso muito legal, ele está ficando muito interessante para você, tá? E para aproveitar que logo vai ter esse curso de moldes de injeção, no vídeo de hoje eu vou começar a responder uma pergunta de um dos assinantes aqui dos meus canais, que é o Júnior Abrão, e fez uma pergunta a respeito de extração em moldes de injeção, extração por machos, tá? Então, Júnior, tá aqui a resposta para você. Bom, como sempre, né, eu utilizo aqui de alguns recursos para poder me ajudar a explicar para você os conceitos que eu trago, tá? E hoje eu preparei uma animação que você vai poder baixar para isso se cadastrando na minha lista VIP. Tá? Então, se você quiser baixar essa animação, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, deixar o seu e-mail na página que vai se abrir, e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar nessa mensagem, clicar no link de confirmação que está lá dentro para efetivar o seu cadastro, e aí sim você vai ser direcionado para a página de download da animação. Se você não fizer esse procedimento, você não vai poder baixar a animação. E ele é muito necessário para garantir a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca, ok? Se você já está cadastrado na lista e quer fazer o download da animação também, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha onde você assiste o vídeo, deixe seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e aí você já vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Se você já está cadastrado na lista, não precisa receber o e-mail de confirmação, ok? Muito bem, então, o que seria a extração por machos? E então, para me ajudar, eu vou mostrar para você uma animação, mas eu quero antes fazer um exercício com você. As peças plásticas, elas normalmente, depois que você injeta, elas precisam ser removidas do molde de injeção para que você possa utilizar, e elas normalmente são construídas, são desenhadas de forma que a sua geometria permita que ela seja extraída em uma única dimensão, ou seja, em uma única direção. À medida que o molde de injeção se abre, né, com esse movimento de abertura, esse movimento linear, né, nesse eixo horizontal, né, normalmente a geometria das peças já permite que ela seja extraída nesse mesmo eixo, nessa mesma geometria, com apenas movimentações em um único eixo, tá certo? Agora, algumas vezes é necessário que você construa na sua peça plástica, devido à complexidade de geometria, devido a questões de custos de construção de ferramenta, devido, enfim, a N fatores, pode ser que você precise construir elementos na sua peça plástica que sejam moldados e precisem ser extraídos em eixos que não são paralelos a esse eixo de extração, esse eixo de abertura, de movimentação do molde. Pode ser que você precise extrair peças ou elementos de geometria da sua peça em eixos perpendiculares ou qualquer outro ângulo com relação ao eixo de abertura do seu molde. Eu vou dar um exemplo de peça para você, dá uma olhada aqui. Imagina que você tenha que moldar uma peça como essa, né? Como se fosse um pequeno cilindro plástico, né? Então você tem uma peça cilíndrica aqui, um diâmetro, uma espessura de parede e um determinado comprimento. Deixa eu mostrar essa peça em corte para você, tá? Imagina que você tem, então, essa peça aqui. Uma alternativa seria você construir a linha de abertura do seu molde nessa parte de baixo, tá? E fazer a extração da peça nesse sentido. Porém, algumas vezes esse dimensional, essa altura da peça aqui, ela pode ser muito grande e pode causar alguns problemas na construção da ferramenta. Então nem sempre é interessante você ter uma cavidade tão profunda, né, com uma cavidade macho aqui para fazer a moldagem desse furo interno tão grande, né? Pode ser uma cavidade mais frágil, uma cavidade mais cara, que vai exigir mais manutenção. Então nem sempre é interessante ter esse tipo de construção. Então muitas vezes o que se faz é ter a linha de abertura do molde nesse sentido aqui, nessa direção, né, passando pelo eixo longitudinal da peça, e nesses casos, esse furo, a moldagem desse furo, você percebe que ela está perpendicular
ao eixo de abertura do molde, né? O molde vai se abrir nessa direção aqui, que você está vendo, tá? E a peça ela precisaria ser extraída num eixo perpendicular. E nesses casos é onde você pode lançar mão e se utilizar de o que a gente chama de elementos móveis do seu molde. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar um tipo desses elementos móveis, que são os machos acionados hidraulicamente, pneumaticamente ou eletricamente, enfim, por uma série de formas de acionamento, tá certo? Então vamos lá, eu vou mostrar para você uma animação aqui na tela agora. Vamos lá. Ok, então imagina que eu estou aqui com o meu molde na máquina, né, com aquela peça, a pecinha construída nesse molde, para que eu possa moldar aquela peça cilíndrica. Então eu representei ele aqui em corte para você, de forma que fique mais fácil a gente entender. Então eu tenho aqui as placas da minha máquina, onde o meu molde é fixado. Tá? Aqui é o meu molde em corte, você percebe a cavidade aqui, né, a peça cortada, né, é uma peça cilíndrica com a buchinha de injeção aqui, né, e você percebe então que para moldar essa peça, para moldar aquele furo interno da peça, eu preciso de um elemento aqui, né, de um pino, que a gente chama de um macho, né, um pino macho, aqui para fazer essa moldagem do furo interno dessa minha peça cilíndrica, tá certo? Então eu tenho aqui o meu molde com a cavidade, esse pino macho, aqui todo o sistema de extração do meu molde, da minha máquina. Tá? Então o que acontece? Eu moldei a peça aqui, ela já está injetada, está dentro da minha cavidade. Agora o que eu preciso fazer é abrir esse molde e extrair a peça. Então, à medida que eu abro o molde, você percebe que se nesse ponto o meu sistema de extração avançar, ele não vai conseguir retirar a peça da cavidade. Por quê? Porque esse pino de aço aqui, né, que faz a moldagem do diâmetro interno da minha peça, ele ainda está lá dentro da cavidade e ele está no caminho do sistema de extração. Se o meu pino extrator avançar, ele vai encontrar a resistência desse pino que faz a moldagem interna da minha cavidade. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem um elemento perpendicular à abertura do molde, que eu preciso ter uma extração também nessa outra direção perpendicular. Então, antes do meu extrator avançar, é necessário que esse pino, que a gente chama de macho, ele seja removido de dentro da cavidade. Então, existe um movimento de acionamento aqui, que esse pino é retirado de dentro da cavidade, e agora sim, o meu extrator ele pode avançar para fazer a extração da peça. Tá? Então, você percebeu aqui que esse elemento é um elemento móvel, a gente chama de macho, esse elemento móvel, e ele é responsável, então, por fazer a moldagem desses elementos perpendiculares, elementos geométricos, né, perpendiculares ao eixo de abertura do molde. No momento, então, que você remove o macho de dentro da cavidade, a peça está livre para ser extraída, e aí o que acontece é que o extrator ele precisa retornar para a posição e precisa ver um comando, novamente, para que o macho volte para dentro da cavidade e o molde se feche, então, para você poder ter um novo ciclo de injeção. Tá? O acionamento desse macho ele pode ser de várias formas. Nesse caso aqui, eu representei como se fosse um cilindro hidráulico ou um cilindro pneumático que é acoplado ao molde. Tá? E à medida que o molde atinge, então, o limite máximo de abertura, a própria máquina injetora envia um comando para esse sistema hidráulico que está acoplado ao molde, fazendo o acionamento, então, de saída e de entrada do macho, para que ele possa ser, para que a peça possa ser extraída da cavidade e depois então o macho retorne para dentro da cavidade, permitindo então uma nova moldagem. Alguns cuidados que você tem que ter nesse sistema aí é que esse acionamento ele precisa estar muito bem coordenado com o sistema de extração, de forma que não ocorra problemas de colisão entre pinos extratores e os machos que fazem a moldagem da cavidade. Né? Então, à medida que o molde se abre, antes do extrator avançar, a máquina precisa enviar o comando para o macho ser removido de dentro da cavidade. O extrator avança, então a peça é extraída e precisa haver um novo comando de retorno do extrator antes do macho voltar para dentro da cavidade. Tá certo? Agora, existem algumas máquinas, né, alguns tipos de comandos de máquina, existem alguns tipos de sistemas hidráulicos construídos em moldes que permitem o acionamento desse sistema de machos simultâneo à abertura do molde. Então pode ser que você em algum determinado sistema tenha esse tipo de funcionamento. Note que à medida que você vai abrindo o molde, o macho já vai sendo removido de dentro da cavidade.
né? Isso depende, então, como eu falei, de um sistema da máquina que envia um comando tanto para abertura do molde quanto para remoção do macho de dentro da cavidade. Tá? Então, é preciso que a máquina tenha esse recurso, preciso que o sistema hidráulico seja construído dessa forma, e aí, então, o extrator pode avançar, e lembrando que agora, antes de você ter o retorno do extrator para dentro da cavidade, é preciso que a máquina envie um comando de retorno do extrator, e aí sim, o comando de avanço do macho novamente para o próximo ciclo. Tá legal? De novo, o sistema de acionamento desse macho, ele pode ser hidráulico com um comando da máquina, ele pode ser pneumático também com o comando da máquina, ele pode ser elétrico com o comando da máquina, ou então através de sistemas de fins de curso que acionam esse sistema, podem ser acionamentos mecânicos, enfim, existe uma série de formas que você pode acionar esse tipo de elemento móvel. Tá? Mas ele serve então para moldar elementos geométricos que são perpendiculares ao eixo de abertura da máquina e não poderiam ser extraídos com um simples movimento linear do molde, movimento de abertura em uma única direção. Nesse caso aqui você precisa que o molde se abra em várias direções e aí você pode extrair a peça da cavidade. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você tenha tido alguma ideia, algum insight aí para desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando, para corrigir algum problema que você tenha no seu dia a dia. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, deixa um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Fique atento aos meus comunicados nos próximos dias, o curso de analista técnico em moldes de injeção com conteúdos como esse que você viu nesse vídeo e muito mais, tá? Vão ser várias horas de curso online que você vai poder absorver diversos conceitos a respeito do molde de injeção. Para você poder receber todas essas informações, se cadastra na minha lista VIP e curte a minha página no Facebook e assina meu canal no YouTube, recebendo conteúdo por lá também. Você vai ficar bem por dentro aí de quando esse curso de analista técnico em moldes de injeção for lançado, tá certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!